impostos incidentes em operações com mercadorias e serviços. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso. Eu sou o professor Evandro Jardini e essa é mais uma aula da disciplina de contabilidade. Bem, nessa aula, pessoal, nós iremos trabalhar fazer uma introdução sobre impostos, né, tributos e impostos, mas focando em 3 impostos que frequentemente são exigidos quando se faz alguma operação, né, de compra e venda de mercadorias ou serviço, e que é muito comum vocês, como desenvolvedores e desenvolvedoras, terem que implementar a cálculo para descobrir o valor do tributo sobre uma venda, tá bom? Bem, no Brasil, quando nós temos operações, né, que envolvam, né, mercadorias e serviço, então elas estão sujeitas a diversos impostos, tá? Você pode ter um imposto, 2 impostos, que pode inserir sobre uma mesma venda, tá? No Brasil, os 3 impostos que são mais frequentemente cobrados quando você faz uma compra e venda de uma mercadoria, né, ou você presta um serviço, são esses 3 aqui, ó. São o ICMS, tá? O IPI e o ISS, tá? A nível de conhecimento, o ICMS ele é estadual, o IPI é federal e o ISS é municipal, tá? O ICMS ele pode ser cobrado sobre mercadorias e serviços, o IPI somente sobre mercadorias e o ISS sobre serviços, tá? Então, a grosso modo é isso daí, tá? O ICMS ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Na verdade, o nome dele é maior, tá? Se você procurar o nome dele oficial, é um nome maior, mas as letras, né? As 4 letras aí, elas representam o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados, tá? Então o IPI ele só vai ocorrer quando você fabrica alguma coisa, tá? Ou importa, né, do exterior do Brasil. E o ISS é o imposto sobre serviços, ele só vai ocorrer quando você presta um serviço. Então, por exemplo, o serviço de informática, de programação, quando você produz um software, né, e entrega esse software, ou você cobra a mensalidade de um software, você vai estar sujeito ao ISS, tá bom? Bem, mas o que é tributo e o que é imposto, né? É muito comum a gente ter essa dúvida, né? O que é tributo e o que é imposto. E nós usamos isso como sinônimos, mas na verdade há uma diferença, tá? Há uma diferença entre eles. Então vamos lá. Quem define o que é imposto e o que é tributo é uma lei conhecida como Código Tributário Nacional, tá? Essa lei tem esse número aqui, tá? 5.172. Ela é de 1966, tá bom? Bem, lá no seu artigo 3º dessa lei,
CTN, define que tributo, ó, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, o tributo, veja, estou falando de tributo, eu não estou falando de imposto, tá bom? Mas calma que também vale para o imposto. Daqui a pouco eu vou falar aqui a diferença, tá? Então, o tributo, ele é uma prestação, pecuniária compulsória, ou seja, se é pecuniária quer dizer que você tem que pagar, tá? Se é pecuniária quer dizer que você se é pecuniária quer dizer que você tem que dar dinheiro, tá? É valor, você tem que pagar algo para quem cobra, tá bom? Então é pecuniária. Ela é compulsória. Se é compulsória, quer dizer que você não pode escolher se você paga ou não. Você é obrigado a pagar. Então, por exemplo, o imposto de renda, você é obrigado a pagar imposto de renda, que é o imposto, né? O ICMS, tem que pagar o imposto, tá? Então você não pode escolher se paga ou não, tá? Cujo valor possa exprimir e que não constitua sanção de ato ilícito, tá? O que é isso aqui, ó? Sanção de ato ilícito. O tributo ele não é multa. O tributo ele é algo que ocorre em algum momento que não depende de multa. Então não é sanção de ato ilícito. Então, por exemplo, quando tem uma apreensão de produtos que veio lá do Paraguai, né? A polícia para a pessoa que está trazendo aquele monte de produtos do Paraguai e que sem nota fiscal, sem pagar nada. Então trouxe, parou na rodovia, apreendeu. Então veja, ali vai ocorrer duas coisas. Vamos supor que a pessoa queira continuar aquele produto. Então vai ocorrer duas coisas. Ó, vai ocorrer em algum momento, ela vai ter que pagar o imposto sobre aquilo que ela trouxe e vai ter que pagar uma multa, entenderam? Por estar trazendo coisas de forma além da cota ou algo assim. Então veja, tributo ocorre tributo não, perdão. Isso, o tributo é cobrado independente da multa, tá? Então uma coisa é o tributo, outra coisa é multa, tá? Então multa não se confunde com tributo, tá? Não é uma penalidade, não é uma sanção. Assim, não é porque você fez uma coisa errada que eles vão te cobrar um tributo, tá? Vão te cobrar multa, mas não tributo. Tributo ocorre sem que haja nada de errado. Instituída em lei. Ou seja, o tributo ele só pode ser cobrado se houver uma lei que o crie, que autoriza a cobrança. Não pode, por exemplo, um governo, né, um governo do estado ou um prefeito que seja, falar assim, olha, agora eu vou cobrar um tributo para poder, sei lá, todo dia 2 do mês de setembro eu vou cobrar um tributo aqui porque eu quero, né? Da própria cabeça dele, para poder reforçar o caixa da prefeitura ou do estado. O tributo não pode ser cobrado se não passar pela Câmara ou Municipal ou Assembleia Legislativa, que seja, tá? Então o tributo tem que ser feito em lei. Um governante não pode criar um tributo que ele queira criar, né, a revelia, sem passar por lei, tá? Então tem que ter lei para poder cobrar um tributo. E por final, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, existe, os fiscais que cobram tributo, né, que fiscalizam a cobrança do tributo,
E uma vez que um fiscal ele identifica que um tributo, um tributo deve ser cobrado, ele não pode falar assim: ah, eu não vou cobrar dessa pessoa porque ela é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. E já vou cobrar dessa outra aqui porque ela é uma pessoa que eu não fico a cara dela. Isso não existe, tá? Então, aconteceu um fato gerador, né, que deu origem ao tributo, tem que ser cobrado. Então, uma vez que um fiscal identificou que um tributo ocorreu, ele tem que cobrar daquela pessoa, tá? Então, no artigo 3, nós temos a definição do tributo. Tudo bem. Um tributo, pessoal, o que determina a ocorrência de um tributo? Quando um tributo surge? Um tributo surge quando ocorre o seu fato gerador. Ocorreu o fato gerador, então o tributo surge, tá bom? Então o que é um fato gerador? Por exemplo, do ICMS. Quando você vende uma mercadoria, você vendeu um computador, você vendeu um produto de cesta básica, você vendeu um produto de maquiagem, você vendeu, sabe, uma caneta. Então ocorreu a venda de uma mercadoria, isso é um fato gerador de um tributo. Tá? Qual tributo? Do ICMS. Mas professor, você não falou que ICMS era um imposto? Sim. Então vamos lá, ó. Os tributos, eles se dividem em 4 espécies, tá? Na verdade tem mais, tá? Mas basicamente são essas 4 espécies que estão lá no CTN. Quais são elas? Ó, então o tributo se divide em imposto, olha só. Então nós temos imposto. Então agora podemos dizer que o imposto é um tipo de tributo. Então, ó, todo mundo aqui, ó, são o quê? Tributos, tá bom? Então, ó, então o imposto são tributos não vinculados, ou seja, não há destinação específica para sua arrecadação. Então, imposto de renda, o IPI, o IPTU, tá? Por exemplo, todo ano nós pagamos IPVA e aí nós reclamamos do asfalto. A gente fala, poxa, paga um absurdo de IPVA, o asfalto tá ruim. Mas o IPVA que nós pagamos, a destinação dela não é vinculada, tá? Se é imposto, não é vinculado. Então, o governante, no caso IPVA, é do governo do estado, tá bom? Então, o governante estadual, ele pode pegar aquele dinheiro do IPVA e gastar com outra coisa. Pode pagar funcionário, pode construir uma escola, pode recapear uma rodovia, pode construir uma ponte, construir um prédio. Então veja, o imposto não é vinculado, a sua arrecadação não é vinculada a uma destinação, tá bom? Já as taxas são vinculadas, ó. Então a taxa, o que a taxa faz, ó? O estado, né? Quando eu falo estado, não é o estado, não é o estado que a gente conhece, é o estado, pode ser União, estados e municípios, tá bom? Então, a taxa é o seguinte: o estado faz um serviço, presta um serviço e ele pode cobrar aquele serviço dos contribuintes. Então ele pode cobrar taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação. Então é uma maneira de ele financiar aquele serviço. Só que tudo que ele arrecadar com aquele serviço ali, ele vai ter que de alguma forma gastar com aquele serviço, tá bom? E nós temos também a contribuição de melhoria. Essa contribuição aqui é um tributo cujo fato gerador, ó. Então, quando ocorre isso daqui? Quando de alguma forma, alguma obra que o estado faz, né, a prefeitura, o estado, né, o município, o estado, sei lá, ele faz
e o seu imóvel ele tem um valor, ele agrega um valor ao seu imóvel. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, você comprou um imóvel, né? Uma casa, você começou a morar na sua casa, você pagou, sei lá, 200 mil na casa, só que a rua era de terra. A prefeitura foi lá e asfaltou, né? 2 anos após, ela foi lá e asfaltou. Então, se seu imóvel valia 200 mil, com o asfalto ele passou, por exemplo, para 450 mil. Tá? Então, a prefeitura pode te cobrar um valor em cima dessa valorização. Tá? Então, quando ocorre uma valorização num imóvel, em algo que você, né, possui, né, em algum prédio, uma casa que você possui, decorrente de uma obra pública, a prefeitura, né, o estado ou a União pode cobrar de você uma taxa, uma contribuição, porque o seu imóvel foi valorizado. Tá bom? Empréstimos compulsórios. O último tributo que nós temos aqui, segundo o CTN, são os empréstimos compulsórios. Esses empréstimos aqui é o empréstimo mesmo. O Estado pega de você, no caso a União pega de você, né? E aí depois ela vai ter que devolver, tá? O Estado, a Prefeitura pega de você, depois vai ter que devolver, tá bom? Então, mas é quando, é caráter excepcional. De repente aconteceu uma guerra, o Brasil entra em guerra. Então, se a União não tiver caixa para poder bancar a guerra, ela vai chegar em cada um de nós e falar, preciso de um tanto aí seu aí, e quando acabar a guerra eu te devolvo, tá? Aconteceu uma calamidade pública muito grande, né? Muita chuva ou muita seca, uma coisa muito, mas muito grande, que a União não tem, né? O Estado não tem dinheiro para poder bancar aquela calamidade, então ele pode pegar dinheiro nosso e depois devolve, tá? Então deu a epidemia da Covid. Suponha que ficou lá e a União não aguentou, né, comprar vacina, não aguentou bancar os hospitais porque era muita gente. Ela poderia ter instituído um empréstimo compulsório, tá bom? Mas é empréstimo. Se ela pega, depois a gente devolve, tá? Bem, dos 3 impostos que nós iremos estudar, né, adianto que o IPI pertence à União, então qualquer valor arrecadado pelo IPI vai para a União. O ICMS, o que é arrecadado vai para o Estado, e o ISS, o que é arrecadado vai para o município, tá bom? Antes de nós falarmos sobre esses impostos, vamos falar um pouco de alguns conceitos que são necessários que vocês aprendam, tá? Então, quais são eles? Primeiro conceito, nós temos o conceito aqui de sujeito ativo. Sujeito ativo, pessoal, é o ente público, tá? Que tem direito de cobrar o tributo, tá? Então, o dinheiro desse tributo vai para um desses 3 entes aqui, tá? Ele que vai receber o valor do tributo cobrado, tá? Por sua vez, o sujeito passivo é a pessoa que é definida em lei, que vai ter que pagar o tributo, tá? Então, por exemplo, imposto de renda. Se você paga imposto de renda, você é o sujeito passivo. E a União, que é dona que tem direito de cobrar o imposto de renda, é o sujeito ativo. Se você presta um serviço em um município, quem é o sujeito ativo? É aquele município que você prestou o serviço. Quem é o sujeito passivo? Você, né? A empresa que prestou o serviço, tá bom? Alíquota. O que é uma alíquota? Alíquota, pessoal, é um valor percentual, né, cobrado, que é aplicado sobre uma base de cálculo,
tá? Depois a gente vai ver a base de cálculo aqui, ó, tá? Que vai determinar o quanto do imposto é devido. Então, por exemplo, ó, é uma porcentagem que você multiplica a base de cálculo para calcular o quanto você precisa pagar de imposto. Então, por exemplo, normalmente a base de cálculo é o valor do serviço. Tá? Normalmente é assim. Se você tem um serviço, né, que custou R$1.000 e a alíquota, por exemplo, fosse de 10%, então, se você tem, você vai pagar o quê? Então, isso daqui seria o valor do seu tributo, tá? Não fosse imposto, o valor do imposto que você tem que pagar. Você quem presta o serviço, tá? O sujeito passivo, ó. Então o sujeito passivo vai ter que pagar isso aqui, tá? Fazendo mais uma, continuando só mais um pouquinho sobre isso daqui. Olha, se você cobrou R$1.000 do seu serviço, mas tem que pagar R$100 para a prefeitura ou para outro ente aí, quer dizer que você recebeu, ó, R$900. Então, fiquem atentos que quando vocês começarem a prestar serviços, você cobra lá algo do seu cliente, tenha ciência que vocês vão ter que pagar o quê? Vão ter que pagar imposto para a prefeitura ou para o estado, tá? Ou para a União. Então fiquem atentos a isso. Hipótese de incidência. Hipótese de incidência, pessoal, é o que? É aquele evento, ó, que faz com que surja o fato gerador e o tributo apareça, né? O imposto apareça, tá? Então é o momento em que a obrigação tributária, ó, ela vai aparecer, tá? Então, imposto de incidência. Como eu já disse para vocês, o ICMS ele vai aparecer toda vez que você vender uma mercadoria, tá? O ISS vai aparecer toda vez que você presta um serviço. O IPI vai aparecer toda vez que você fabrica um produto e o vende, tá bom? Eu fabriquei, beleza? Você não tem IPI ainda. Vendi o que eu fabriquei, pronto, apareceu IPI, tá bom? E por fim, a base de cálculo é o que? É o valor da operação sobre o qual vai incidir uma alíquota, tá? E daí vai surgir o valor que você tem que pagar do imposto. Tá bom, pessoal? Bem, imposto sobre produtos industrializados. Nós iremos parar por aqui, tá? E na próxima aula a gente continua. Até breve.